Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, esse texto do Evangelho é antecedido por aquele convite que Jesus faz, por aquele chamamento que Jesus faz ao jovem rico a se tornar discípulo. E o jovem vai embora triste porque era possuidor de muitas riquezas. Agora Jesus então extrai daí um ensinamento para os discípulos, dizendo para eles como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E Jesus usa uma imagem dura: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A imagem escandaliza, amados e amadas de Deus, mas é para escandalizar mesmo. Se não vivemos com liberdade diante dos bens que possuímos, diante dos bens que temos, se os bens que temos é o nosso Deus, é o tudo da nossa vida, nós estamos fora do reino de Deus. Quer dizer, não nos colocamos na lógica do reino de Deus, que é a lógica da liberdade diante daquilo que temos, diante daquilo que possuímos. Então, os próprios discípulos ficam escandalizados, espantados e perguntam para Jesus: Então, quem pode ser salvo? E Jesus vai dizer para os discípulos: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, agora temos a pergunta de Pedro. Pedro toma a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Quer dizer, Pedro pergunta pela recompensa do discípulo, a recompensa daquele que deixou tudo para seguir Jesus. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados e amadas de Deus, Jesus diz a Pedro e aos discípulos que eles terão a sua recompensa, a recompensa de discípulos, quer dizer, participarão da glória com Jesus, julgarão as 12 tribos de Israel. E continua ainda o texto do Evangelho: E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Amados e amadas de Deus, e Jesus aqui promete também a todo aquele, toda aquela que deixa tudo por causa dele, receberá 100 vezes mais neste mundo e ainda receberá a vida eterna. E o Evangelho se conclui: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça de vivermos com liberdade diante dos bens desse mundo, peçamos a graça de entrarmos na dinâmica do reino de Deus e vivermos como pessoas livres. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Carlos Borromeu desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.